Danilo aqui chegando para falar com a imprensa e com o Magalhães. Esse resultado de 2-1 em cima do Figueirense, Igor, você começa explicando exatamente o que te levou a jogar com essa escalação que você fez, inclusive trazendo o Paulino para fazer o papel de um terceiro zagueiro e jogando com praticamente 3 volantes no meio de campo. Qual foi a tua pretensão para chegar nisso? Boa noite, prazer mais uma vez falar com vocês. Primeiro que a gente tinha conseguido visualizar principalmente os movimentos atacantes do Figueirense. A gente tinha que esticar um pouquinho mais a linha, né? Porque eles davam amplitude nos laterais. Se a gente fizesse uma linha de 4, com certeza absoluta, eles iam sobrecarregar o lado fazendo 2 para 1 o tempo inteiro. É isso que eles usam principalmente contra os adversários. Então, no primeiro momento, a gente conseguiu esticar a linha e aí ter a cobertura frontal vindo de frente com o cara que está com a bola, né? Um atleta que está com a bola. E a linha dos 3 médios, pela qualidade de jogo, pelo senso de agressividade pelo centro do campo. O jogo passado nós sofremos um pouquinho pelo centro do campo, né, contra o Carlos Renault, e a gente queria ter essa agressividade sem bola e ao mesmo tempo, quando a gente retém a bola, ter a qualidade de jogo. E aí os 3 têm muita qualidade de jogo. Quando tem muita aproximação entre eles têm muitas combinações, são jogadores inteligentes, que a gente precisava desacelerar um pouco o ímpeto do adversário. E eles conduziram o jogo da forma que nós pensamos, são jogadores que nos dão essa condição e deixar um pouco mais o Clinton mais próximo do centroavante, para ser um cara mais vertical na direção do gol. Ele era um cara que escapa muito bem, se você coloca ele muito pelo lado, às vezes ele se desgasta muito e fica muito longe do gol, e com esse movimento de dentro ele fica mais próximo e é mais perigoso, principalmente para arrastar o nosso time para frente, quando houver necessidade. E os méritos total dos atletas, porque eles cumpriram muito bem aquilo que nós combinamos. Ô Igor, você já analisou um pouco aí do porquê da escalação, né? Mas só lembrando da última coletiva que você falou que tinha poucos atacantes de velocidade, né? Que era uma carência do time. Essa mudança para 3 zagueiros que voltou como foi na estreia, teve alguma conexão com isso para usar os alas, né? Que você fala que são jogadores de velocidade, para eles terem também um pouco mais de presença ofensiva? Boa pergunta também, né? Essas características, por falta da necessidade que o jogo pede, às vezes você precisa criar situações como essa. A gente tinha percebido que era uma possibilidade, né? E com isso também eu acredito que os 2 alas nossos fez um grande jogo também, né? Tanto fechando um pouco mais a linha, quanto possibilidade de nos socorrer para frente, principalmente com essa bola saindo do centro do campo para o lado. E a gente primeiro analisou o adversário, juntando com as características que nós temos, para tentar elaborar algo para deixar muito bem claro a qualidade dos atletas dentro do campo, né? Por mais que a gente consiga elaborar alguma coisa em termos de estratégia, se os atletas não tiverem o senso de cumprimento de plano, não adianta nada. Então eu credencio todo o mérito aos atletas por potencializar o jogo deles e por acreditar naquilo que nós estamos tentando construir junto. Igor, boa noite. Foi falado já no último jogo que o time ia assim, jogar muito forte nesse jogo, né? Que não importava o Figueirense estar poupando ou não. É uma vitória contra um grande do estado. Isso você acha que qualifica o time para os próximos jogos em busca da classificação? Dá confiança, mas nós precisamos entender que é somente mais uma rodada. Ainda não conseguimos nem o nosso primeiro passo, que é tentar a classificação. Então nós temos que ter os pés no chão, continuar trabalhando da mesma forma, com muita humildade, com muito empenho e dedicação, como eles têm tido, os atletas, primeiro porque nós somos muito chatos. Nós esticamos a corda o tempo inteiro. Quando a gente chega no CT, a nossa cobrança é muito alta, é muito forte, e eles têm entendido isso. Por quê? Porque dá gosto de ver como eles fizeram hoje, né? Então, mas para isso tem que plantar, né? Para a gente conseguir algo na vida, a gente tem que acreditar, perseverar. É isso que nós estamos tentando fazer aqui como equipe, né? Aqui ninguém recebe o mérito sozinho, todo mundo trabalha com a sua melhor capacidade para entregar para o clube, e o clube tem entendido isso e todos estão na mesma sintonia. Nós temos que ter humildade, porque se a gente não fizer as coisas acontecer de novo, sábado tem outra batalha. Se não fizer acontecer de novo, daqui a pouco as coisas podem ser contra. Então, nós temos que sim comemorar hoje, mas amanhã já começamos a pensar totalmente no barro para a gente continuar a nossa caminhada. Claro que cada adversário você deve estudar como colocar os seus jogadores em campo. Hoje se pensava como criar sem um 10. E você mesmo, começando sem um 10, você permaneceu sem um 10 e deu tudo certo. De que maneira você conseguiu fazer com que isso dê certo?
Primeiro, a qualidade dos atletas que você consegue enxergar, né? Nós estávamos com 3 médios, mas com muita qualidade de jogo. Os 3 médios realmente são médios, 8. Então, quem joga de 8 aproxima de 10. Né? Então, nós não tínhamos nem um 5 fixo, então eles conseguiam rodar. Tinha momentos dentro do jogo que os 3 estavam no mesmo espaço e tinha muita combinação. Então, teoricamente, você também desorganiza o adversário. E quando você tem a bola, você castiga o adversário para poder correr, para poder se desgastar para tentar retomar. E aí nós achamos um ponto de equilíbrio hoje que estava faltando, principalmente nos 2 primeiros jogos. De desacelerar na hora que havia necessidade. Então nós hoje conseguimos. Né? O mérito, mais uma vez, deles, por eles entenderem e usar a inteligência que eles têm propriamente dentro do jogo. E cada um cumpriu muito bem a sua função, né? Porque às vezes nós temos um 10 de característica que vai faltar qualidade de jogo, vai ter algum momento que a gente vai ter o 10, né? Igual o Prado entrou juntamente com os 3 dentro do campo. Daqui a pouco eu tive que descansar porque o Bernardo já estava se arrastando, já não aguentava mais, o Biel também já não aguentava mais, o próprio Gazão já não aguentava mais. Daqui a um tempo, se Deus quiser, podemos ter essas combinações dos 4 dentro do campo. Né? E aí aumenta mais o repertório técnico, só que vai ter que ter a necessidade que o jogo pedir também. Né? A gente não pode também fazer loucura, continuar com os pés no chão trabalhando, cada um aproveitando o seu momento e ir para dentro do campo e contribuir da melhor forma, porque o Brusque tem objetivos claros e nós precisamos continuar na nossa batida. Igor, utilizar o Paulinho como zagueiro credencia o time para mais funções, né? Essa versatilidade do elenco é algo que está sendo trabalhado internamente? Exatamente, foi o que nós pensamos. Porque o nosso orçamento ele é curto, né? Então nós temos que ter atletas que façam mais de uma função que nos dê essa condição. Porque nós temos dificuldade de brigar no mercado. Vocês estão vendo aí que nós estamos tentando de todas as formas, mas até agora nós estamos tendo muita dificuldade. Primeiro pela intenção do clube. O clube não vai sair fazendo loucura em lugar nenhum. Dentro do que nós podemos como capacidade financeira, tentando criar soluções e dentro disso eu acredito que nós estamos no caminho. Mais uma vez falando, com muita humildade, com os pés no chão, entendendo que a competição ainda falta mais 3 rodadas para acabar essa fase, então não tem nada que nós ainda conseguimos dentro do nosso planejamento, nós precisamos continuar da mesma forma. Ô Igor, hoje, assim como no jogo contra a Chapecoense você jogou com 3 zagueiros, mas também teve uma mudança, né, no ataque, por exemplo, lá foi o Olavo, que foi o Luizão, contra o Carlos Renault foi uma linha de 4. Essa tendência de mudança de escalação, até de esquema de um jogo para outro, é uma coisa que você pensa em continuar baseado no rival que você vai enfrentar? Ou foi uma coisa circunstancial dessas 3 primeiras rodadas? Ela vai basear muito nisso. E eles têm entendido, porque queira ou não queira, você tira algum atleta da zona de conforto, né? Porque todo atleta, quando tem um nível de performance, quando tem hoje, se ele não tiver a mentalidade que nós estamos tentando ter aqui, de ter humildade e saber que todos são importantes, nós vamos ter dificuldade. Mas, graças a Deus, as coisas estão acontecendo favorável nesse sentido. Nós vamos tentar. É lógico que quando acontece o resultado, parece que toda a estratégia foi correta. Mas nós temos que saber que é uma forma que eu trabalho dessa forma. Eu tento dissecar o adversário para ver o que nós podemos construir junto como equipe. Talvez em 5, talvez em 4, talvez no 4-3-3, talvez no 4-2-3-1, sei lá o que for, no 4-4-2, depende. O que eles têm que entender, independente da plataforma que esteja dentro do campo, é funções. Tem que cumprir a função. E graças a Deus hoje eles cumpriram muito bem. Ô Igor, quando você acertou com o Brusque, você gentilmente me atendeu algumas perguntas antes mesmo de chegar aqui em Brusque, e você dizia de que estariam escolhendo jogadores a dedo e principalmente que entrassem dentro da característica de vestir realmente a camiseta do Brusque. E o que dá para se perceber é que a intensidade, a entrega de todos os jogadores que entram são mesmo, isso também facilita um pouco mais o trabalho? Com certeza absoluta. O entendimento deles vai potencializando aquilo que nós estamos criando junto. Primeiro que são atletas humildes, com muita energia para poder vencer na vida, sonha muito e todos são sabedores para poder chegar naquilo que eles almejam, tem que conquistar, tem que marcar, tem que lutar, tem que trazer energia muito positiva para dentro do vestiário, tem que estar disposto, tem que ter fome. Na vida é assim, né? Independente de futebol, a vida é assim. Você tem que estar querendo todos os dias. O dia que você abaixar a guarda, daqui a pouco, quando você abrir o olho, já não dá tempo mais. A única coisa que não para na nossa vida é o tempo. O tempo não para, o tempo é constante. Então nós precisamos também ser constantes. E graças a Deus eu estou muito feliz com esse grupo, porque é um grupo trabalhador humilde e tem entendido muito bem isso.
para a gente continuar na nossa caminhada. Igor, o Brusque fez o dever de casa, 2 vitórias em casa e agora tem 2 jogos muito importantes. Sabemos que é jogo a jogo, né? Mas como você vê o Brusque nos próximos jogos fora de casa contra 2 adversários bem fortes? Hoje ainda vou respirar um pouquinho, mas a partir da manhã eu já começo a pensar, é jogo a jogo. Nós estamos pensando dessa forma, jogo a jogo, respeitando todos os adversários. Nós temos um objetivo claro, que a primeira meta é tentar classificar. A segunda meta depois é tentar esticar a corda um pouquinho para tentar ficar entre os 2 primeiros, mas o nosso objetivo principal é tentar classificar. E pensando jogo a jogo, porque cada jogo, como mudou a competição, o tiro é muito curto, então você tem que tratar como se fosse a decisão para pensar depois no próximo jogo. A gente não pensa lá na última rodada, né, contra o próprio Criciúma fora, a gente pensa agora, vamos pensar agora no bar. Nós estamos vivenciando o dia de hoje como o dia mais importante para nós. Igor, você disse que muita coisa acontece nos bastidores e que a imprensa, o torcedor não sabe. E uma das coisas que acontece nos bastidores é exatamente a condição de cada jogador que você tem. O Clinton hoje saiu. Ele saiu por cansaço, saiu por estratégia tua, enfim. O porquê que o Clinton acabou saindo? Pelo desgaste, pela sequência. É um jogador de muita potência, de muita velocidade. Teoricamente, o cara não aguenta mais de 60 minutos. Porque ele não dose. Toda bola que recebe no pé, ele acelera. Recebe no pé, acelera. Recebe no pé, acelera. E nós temos que ser inteligentes para poder, senão daqui a pouco a gente perde ele com uma lesão. Nós já estamos tendo dificuldade com essa questão de ter essa característica de velocidade. Então, quando ele sinalizou que já estava começando a puxar pelo, a gente já puxou. Porque daqui a pouco a gente corre o risco de ter uma lesão séria e nós perdemos um jogador que, dentro do que nós pensamos, é importante. Não que os outros não sejam, cada um dentro das suas características de qualidade. A nossa ideia é não perder ninguém, para a gente chegar muito forte, cada vez mais um dia após outro.